Aprendi com Freud o vício em exaustão, porque a sua sombra se destrói no excesso de trabalho. O seu ID. Por que você trabalha até cair, mas nunca alcança o que realmente deseja? Deixa eu te contar a história de um herói que descobriu isso tarde demais. Havia um jovem guerreiro em uma pequena vila. Desde criança, ele ouvia histórias sobre uma montanha sagrada onde, segundo a lenda, quem chegasse ao topo descobriria seu verdadeiro propósito. Todos na vila sabiam que ele tinha o talento, a força e a coragem para fazer essa jornada. Ele também sabia, mas o guerreiro nunca foi. Não porque era preguiçoso. Pelo contrário, ele estava sempre ocupado. Todos os dias, acordava antes do sol e trabalhava até a noite. Consertava muros que não estavam quebrados. Treinava movimentos que já dominava. Ajudava vizinhos com tarefas que eles mesmos poderiam fazer. Organizando seu arsenal pela 10ª vez. Limpava armas que já estavam limpas. As pessoas da vila admiravam sua dedicação. Que guerreiro trabalhador, diziam. Sempre ocupado, sempre produtivo. Mas o velho sábio da vila via a verdade. Um dia, ele parou o guerreiro e perguntou: por que você nunca vai à montanha? O guerreiro, sem nem pensar, respondeu: estou muito ocupado. Vê quantas responsabilidades eu tenho. Não posso simplesmente abandonar tudo e partir. O sábio balançou a cabeça e disse algo que destruiu o guerreiro. Você não está ocupado. Você está com medo e usa o cansaço como desculpa para nunca descobrir se é digno da jornada. Você prefere morrer exausto fazendo tarefas insignificantes do que arriscar, fracassar no que realmente importa. O guerreiro sentiu como se tivessem arrancado uma máscara que ele nem sabia que usava. Era verdade. Todas aquelas tarefas, toda aquela exaustão, era uma forma de evitar a montanha, porque subir a montanha era arriscar. Era enfrentar o desconhecido, era descobrir seu verdadeiro desejo e ter que ser responsável por ele. Anos depois, já velho e no leito de morte, o guerreiro olhou pela janela para a montanha ao longe. Lágrimas escorreram. Ele havia desperdiçado a vida inteira se escondendo atrás do cansaço. E agora não tinha mais energia, nem tempo, para a única jornada que importava. Essa história é sobre você, e sobre mim, e sobre milhões de pessoas que se viciam em exaustão para evitar viver de verdade. Freud, o pai da psicanálise, descobriu algo brutal sobre a mente humana. Dentro de você, existe uma força primitiva, poderosa e assustadora chamada de seu ID. Deixa eu te explicar de forma simples o que é essa força, porque vai mudar como você entende sua própria vida. O seu ID é a parte mais antiga e instintiva do seu cérebro. É o seu motor de desejos puros, impulsos primitivos, vontades brutas. O seu ID não pensa em consequências, não se importa com moral, não calcula riscos. Ele só quer uma coisa: prazer imediato. Pensa no seu ID como uma criança de 2 anos dentro de você. Quando essa criança vê algo que quer, ela grita: eu quero agora. Não importa se é apropriado, se é perigoso, se vai destruir sua vida. O ID não tem freio. É puro desejo sem filtro. E aqui está o problema. O seu ID sabe exatamente o que você realmente quer, não o que você deveria querer, não o que é seguro querer, o que você deseja de verdade nas profundezas da sua alma. Talvez seja largar o emprego estável e arriscar no seu projeto. Talvez seja terminar o relacionamento que te sufoca. Talvez seja mudar de cidade, de carreira, de vida. Talvez seja criar arte, empreender, viajar pelo mundo. Talvez seja algo que você nem admite para si mesmo, porque é assustador demais. Esse desejo genuíno, essa vontade crua do seu ID é poderosa. E poder assusta, porque se você seguir esse desejo, você vai ter que ser responsável pelas consequências. Vai ter que arriscar, vai ter que enfrentar o medo do fracasso, da rejeição, da incerteza. Então, o que a sua mente faz? Ela cria uma defesa. E essa defesa se chama vício em exaustão. Funciona assim: se você está constantemente ocupado, constantemente cansado, constantemente sobrecarregado, você tem a desculpa perfeita para o seu ID nunca ser ouvido. Eu adoraria seguir meu sonho, mas estou exausto demais. Eu gostaria de mudar de vida, mas tenho tantas responsabilidades. Eu sei que deveria arriscar, mas não tenho energia. O cansaço se torna sua prisão confortável, sua justificativa aceitável, seu álibi emocional. E aqui está a parte mais sinistra.
você cria esse cansaço de propósito. Inconscientemente, você se sobrecarrega com tarefas que te deixam exausto, mas que não te levam a lugar nenhum significativo. Você enche sua agenda com ocupações que drenam sua energia, mas não constroem seu futuro real. Por quê? Por quê? Porque enquanto você está exausto, consertando muros que não estavam quebrados, você não precisa subir a montanha. Você não precisa enfrentar seu desejo verdadeiro. Freud chamaria isso de mecanismo de defesa. Mas vamos ser diretos. É autossabotagem disfarçada de produtividade. Você olha para o seu dia e pensa, nossa, eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa. Mas se você for honesto, brutalmente honesto, vai perceber que a maioria dessas coisas não te aproximou nem 1 centímetro do que você realmente quer. Você está ocupado, mas não está progredindo. Você está cansado, mas não está realizando. Você está em movimento constante, mas está parado no lugar que importa. E a parte mais cruel, você se sente virtuoso por isso. Eu sou tão dedicado, tão trabalhador, tão responsável. A sociedade te aplaude, te dá medalhas de funcionário do mês, te chama de exemplo. Mas lá no fundo, numa parte silenciosa da sua alma, você sabe a verdade. Você está fugindo, e o cansaço é sua desculpa favorita. Isso não é julgamento. É a realidade dura que Freud descobriu. A mente humana é genial em criar defesas contra aquilo que mais teme. E o que você mais teme não é o fracasso. É o seu próprio potencial. É a grandeza assustadora do que você poderia se tornar se realmente ouvisse e seguisse seu id. Porque seguir seu desejo verdadeiro é uma responsabilidade gigante. Significa que você não pode mais culpar as circunstâncias. Não pode mais se esconder atrás do "eu tentei, mas estava cansado demais". Significa que você teria que realmente tentar e se falhasse, seria sua falha, não da falta de energia. Então você escolhe o vício em exaustão. É mais seguro ser um herói cansado do que um sonhador fracassado. Mas tem um problema com essa estratégia. Enquanto você foge do seu IDE, você está fugindo de você mesmo. Você está negando a parte mais viva, mais criativa, mais poderosa da sua existência. E isso tem um custo que vai muito além do cansaço. Vamos explorar esse custo agora. E aviso, é devastador. Por que sua mente sabotaria você dessa forma tão cruel? Vamos entender o mecanismo completo, de forma simples e direta. Porque quando você entende o porquê, você ganha poder para mudar. Para começar, preciso te apresentar outra parte da sua mente. A sombra. A sombra é tudo em você que você rejeita, esconde ou tem vergonha. São seus medos, suas inseguranças, suas falhas, seus desejos proibidos. É tudo que você não mostra para o mundo, porque acha que, se mostrasse, seria rejeitado. Agora aqui está onde fica interessante. O seu IDI está na sombra. Seus desejos verdadeiros, suas ambições reais, seus sonhos genuínos, muitas vezes estão enterrados lá. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, você aprendeu que esses desejos eram perigosos, egoístas, inapropriados ou arriscados demais. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina uma criança de 8 anos que ama desenhar. Ela passa horas criando mundos imaginários no papel. É a coisa que mais a deixa feliz. Isso é o id dela gritando. Isso me dá prazer. Isso me faz sentir vivo. Mas os pais, preocupados com o futuro dela, dizem: isso é legal, mas não dá dinheiro. Você precisa focar em matemática, em coisas práticas, em ter uma carreira estável. A criança, querendo aprovação, começa a reprimir o desejo de criar. Ela ainda sente o impulso, mas agora tem medo dele. Porque seguir esse desejo significa decepcionar os pais, arriscar a segurança, ser diferente. Anos depois, essa criança é um adulto de 35 anos, trabalhando 12 horas por dia no escritório, completamente exausto. E se você perguntar, por que você não tenta ser artista? A resposta vem automática. Não tenho tempo, estou ocupado demais. Tenho contas a pagar, mas a verdade real, a verdade que está na sombra, é que ela tem medo. Medo de tentar e falhar. Medo de decepcionar. Medo de que seu desejo verdadeiro não seja bom o suficiente. Medo de ser responsável por escolher a vida que quer. Então ela se vicia em exaustão. Trabalha em coisas que não ama, mas que a deixam cansada demais para arriscar no que realmente importa. Esse é o mecanismo. Vamos destrinchar passo a passo.
Passo 1. Você tem um desejo genuíno. O id grita. Passo 2. Esse desejo te assusta porque é arriscado, diferente ou ameaça sua segurança. A sombra registra como perigo. Passo 3. Para não enfrentar o medo, você se ocupa com 1000 coisas exaustivas, mas seguras. O mecanismo de defesa. Passo 4. Você usa o cansaço como desculpa para nunca ter que ser responsável por tentar. A autossabotagem disfarçada. Freud explicou isso de forma brilhante. A mente tem 3 partes principais. O id, que só quer prazer. O superego, que é a voz da moral, das regras, do você deveria. E o ego, que é o mediador entre os dois, tentando equilibrar desejo e responsabilidade. Quando o seu ego é fraco, quando você não tem coragem de mediar esse conflito interno, o superego domina. E o superego te enche de obrigações, regras, deveres. Você deve trabalhar muito. Você deve ser responsável. Você deve fazer o seguro. E o seu id fica engaiolado, gritando, esperneando, querendo ser ouvido. Mas você ignora. Porque ouvir o id é assustador. Só que tem um problema. O id não desaparece. Ele não se cala. Quanto mais você o reprime, mais ele se acumula como pressão numa panela. E, eventualmente, ele explode. Às vezes em crises de meia-idade, às vezes em colapsos nervosos, às vezes em vícios destrutivos, álcool, drogas, pornografia, compras compulsivas, porque você tenta preencher o vazio do desejo não vivido com substitutos baratos. A exaustão é uma forma mais socialmente aceita de vício. Ninguém te julga por trabalhar demais. Na verdade, te aplaudem. Olha que dedicado. Mas é um vício tão destrutivo quanto qualquer outro, porque está te matando aos poucos, te afastando da sua vida real. Vou te dar outro exemplo, ainda mais direto. Você conhece aquela pessoa que está sempre reclamando de quão ocupada ela é? Eu não tenho tempo para nada. Minha vida é uma correria. Mas se você observar de perto, vai perceber que metade das coisas que ela faz são desnecessárias ou poderiam ser delegadas. Por que ela faz isso? Porque a ocupação constante é uma blindagem emocional. Enquanto ela está correndo de um lado para o outro, ela não precisa parar e se perguntar: eu estou feliz? Isso é o que eu realmente quero da vida? Essas perguntas são perigosas, porque a resposta pode ser não. E se a resposta for não, ela teria que mudar. E mudança é risco. Então é mais fácil continuar correndo, continuar exausta, continuar na ilusão de produtividade. Freud diria que isso é procrastinação produtiva. Você está fazendo coisas, então não parece que está procrastinando. Mas você está adiando o que realmente importa. Está procrastinando sua própria vida. E aqui está a conexão brutal com a Lei 28 do livro As 48 Leis do Poder, que fala sobre entre em ação com ousadia. A Lei 28 te desafia a agir com coragem, a dar passos grandes e decisivos. Mas como você pode ser ousado se está constantemente exausto? Você não pode, e é exatamente esse o ponto da autossabotagem. A exaustão te mantém seguro, te mantém pequeno, te mantém na zona de conforto disfarçada de estou trabalhando duro. Mas não é trabalho duro em direção ao que importa. É trabalho duro em círculos. Deixa eu te fazer uma pergunta brutal e quero que você responda com honestidade. Só para você mesmo. Das 10 coisas que você fez ontem, quantas realmente te aproximaram do seu objetivo maior, do seu desejo verdadeiro, do que o seu ID está gritando que você faça? Se a resposta for menos de 3, você está no vício da exaustão. Você está ocupado, mas não está vivendo. Está se movendo, mas está preso. E sabe o que é mais triste? Você sabe disso. Lá no fundo, você sempre soube. Mas é mais fácil continuar negando, continuar ocupado, continuar dizendo um dia, quando eu tiver tempo, quando eu tiver energia, quando as coisas estiverem mais calmas, aí eu vou atrás do que realmente quero. Mas esse dia nunca chega, porque você cria a exaustão justamente para que ele não chegue. Isso não é maldade sua. Não é fraqueza. É um mecanismo de sobrevivência emocional que ficou descontrolado. Sua mente está tentando te proteger do risco do desejo, mas no processo está te matando. O custo disso vamos falar agora. E prepare-se. Qual é o preço de viver exausto, fugindo do seu próprio desejo? Não é só cansaço.
não é só falta de energia. O custo é a própria essência da sua existência sendo drenada gota por gota, ano após ano, até não sobrar nada. Primeiro custo: autossabotagem sistemática. Quando você se vicia em exaustão, você garante que nunca vai alcançar nada significativo, porque tudo que é significativo exige energia, foco, persistência, e você drenou tudo isso em tarefas insignificantes. É como um corredor que se prepara para uma maratona, mas passa o dia todo correndo em círculos no quintal de casa. No final do dia, ele está exausto e fala: "Não posso treinar para a maratona hoje, já corri tanto." Mas ele não saiu do lugar. Você faz a mesma coisa. Trabalha o dia inteiro em coisas que não constroem seu futuro. E no final diz: "Não posso trabalhar no meu projeto, estou esgotado." E tecnicamente, é verdade. Você está esgotado, mas você criou esse esgotamento de propósito para ter essa desculpa. Isso é autossabotagem pura. Você garante seu próprio fracasso antes mesmo de tentar e ainda se sente virtuoso porque trabalhou duro. Segundo custo: procrastinação perpétua. A exaustão é a forma mais aceita socialmente de procrastinação. Ninguém te julga por não perseguir seus sonhos se você está ocupado demais. Na verdade, as pessoas te defendem. Deixa ele, coitado. Trabalha tanto, mas você não está ocupado. Você está evitando. Está adiando a única coisa que importa: viver de acordo com seu desejo genuíno. Freud entendia isso profundamente. Ele via pacientes que passavam anos em terapia falando sobre seus problemas, mas nunca agindo. Por quê? Porque agir é assustador. Falar sobre é seguro. Então eles procrastinavam a própria cura, se mantendo eternamente ocupados com a análise. Você faz o mesmo. Lê livros sobre desenvolvimento pessoal, mas não aplica. Faz cursos, mas não implementa. Planeja, mas não executa. E a desculpa: "Não tive tempo. Estava muito cansado." Mas você teve tempo para passar 2 horas no Instagram, teve tempo para assistir série, teve tempo para fazer tarefas inúteis. O que você não teve foi coragem de enfrentar seu desejo. Terceiro custo: perda do poder criativo. O id não é só desejo, é também sua fonte de energia criativa, de paixão, de vitalidade. Quando você reprime o id constantemente, você corta sua conexão com a fonte da sua força vital. É por isso que tantas pessoas exaustas se sentem vazias. Não é só cansaço físico, é um vazio existencial. Elas perderam contato com o que as faz sentir vivas. Pensa numa nascente de água. Se você bloqueia ela, a água para de fluir. Seu id é sua nascente. Quando você bloqueia com exaustão, sua vida para de fluir. Você se torna uma pessoa mecânica, robótica, indo de tarefa em tarefa, sem sentir nada. E aí você busca estimulantes artificiais. Cafeína em excesso, açúcar, pornografia, redes sociais, qualquer coisa que te dê um pico de dopamina rápido. Porque você não está mais gerando energia criativa interna. Então precisa de fontes externas. Mas é como tentar encher um balde furado. Nunca é suficiente, porque a verdadeira fonte está bloqueada. Quarto custo: relacionamentos superficiais. Quando você vive no vício da exaustão, você não tem energia emocional para conexões profundas. Seus relacionamentos se tornam funcionais, transacionais, superficiais. Você está presente fisicamente, mas fica ausente emocionalmente, porque você drenou tudo nas tarefas inúteis. Então, quando chega em casa, com o parceiro, com os filhos, com os amigos, você não tem nada para dar. Você está vazio. E eles sentem isso. Eles sentem que você está ali, mas não realmente ali. Isso cria distância, ressentimento, solidão. Freud falava muito sobre como nossos mecanismos de defesa nos protegem da dor, mas nos isolam da conexão. A exaustão é um desses mecanismos. Desculpa, amor. Tô muito cansado para conversar. Desculpa, filho. Não posso brincar. Preciso trabalhar. Desculpa, amigo. Não posso sair. Tenho 1000 coisas para fazer. Cada desculpa é um tijolo na parede que você constrói entre você e as pessoas que ama. E um dia você acorda e percebe que está sozinho, mesmo cercado de pessoas. Quinto custo: a morte do desejo. Esse é o custo final e mais devastador. Quando você reprime seu id por tempo suficiente, quando você ignora seus desejos verdadeiros por anos e anos, algo terrível acontece. Você esquece o que deseja. O id
não morre. Ele está sempre lá. Mas ele pode ser enterrado tão fundo que você perde acesso a ele. Você se torna uma pessoa que não sabe mais o que quer. Você só sabe o que deve fazer. Só sabe o que é esperado de você. Só sabe como ser ocupado. Mas quando alguém pergunta, o que você quer? Você trava. Você não sabe. Você passou tanto tempo fugindo do seu desejo que esqueceu qual era. Isso não é vida. É sobrevivência automatizada. Você se tornou um zumbi produtivo, fazendo, mas nunca vivendo. E aqui está a ironia cruel. Você criou a exaustão para evitar o risco de seguir seu desejo. Mas ao fazer isso, você garantiu o maior fracasso possível. Uma vida não vivida. Freud via isso repetidamente em seus pacientes. Pessoas no fim da vida, olhando para trás com arrependimento profundo. Não arrependimento pelas coisas que tentaram e falharam, mas arrependimento pelas coisas que nunca tentaram porque estavam ocupadas demais. É o arrependimento do guerreiro da história do início, olhando para a montanha que nunca subiu. Sexto custo: colapso inevitável. O corpo aguenta muito, a mente aguenta muito, mas não para sempre. Quando você vive no vício da exaustão por anos, eventualmente você quebra. Pode ser um burnout, pode ser uma depressão profunda, pode ser uma doença física, o corpo literalmente te força a parar. Pode ser uma crise existencial violenta, e quando isso acontece, toda a estrutura que você construiu desmorona. As tarefas que você usava para se esconder não te protegem mais. A exaustão não funciona mais como desculpa, e você é forçado a encarar a verdade que estava evitando. Você desperdiçou anos, talvez décadas, fugindo de si mesmo. Essa percepção pode ser tão dolorosa que algumas pessoas nunca se recuperam. Elas passam o resto da vida em amargura, culpando circunstâncias externas, mas nunca assumindo a responsabilidade pela própria fuga. Esse é o custo brutal do vício em exaustão. Não é só cansaço, é a morte da sua essência, da sua vitalidade, do seu potencial. É uma vida inteira em modo de fuga, até que não há mais para onde fugir. Mas não precisa ser assim. Existe saída. E vamos falar sobre ela agora. Como você quebra um vício que a sociedade aplaude e você nem percebe que tem? A resposta é simples, mas brutalmente difícil. Você precisa ter coragem de sentir e direcionar a energia do seu IDI. Vamos direto ao antídoto prático. Sem enrolação. Sem teoria desnecessária. Só o que funciona. Passo 1. Admita a fuga. Sente agora, pega papel e caneta ou abre um documento e responde com honestidade brutal. Qual é a tarefa inútil que você usa para se viciar em exaustão? Aquela coisa que você faz repetidamente, que te desgasta, mas não te leva a lugar significativo? Organizar coisas, responder e-mails que poderiam esperar, reuniões inúteis, dizer sim para tudo, limpar compulsivamente, assistir aulas, sem aplicar. Identifica, nomeia, escreve. Você não muda o que não reconhece. Passo 2. Identifique o desejo verdadeiro. Por baixo da exaustão está seu desejo genuíno. O grito do seu ID que você sufoca. Pergunta: se eu tivesse energia e tempo ilimitados, sem medo de falhar ou ser julgado, o que eu realmente gostaria de fazer? A primeira resposta é a verdadeira. Escreve, mesmo que assuste. Eu quero abrir um negócio. Eu quero viajar. Eu quero ser artista. Eu quero escrever um livro. Eu quero recomeçar. Esse é seu ID falando. E você tem ignorado ele há tempo demais. Passo 3. Começa pequeno, mas não precisa mudar a vida inteira amanhã. Isso te faria voltar ao vício da exaustão. Mas precisa dar um passo real. Quer escrever um livro? Pode escreve 15 minutos hoje. Quer empreender? Dedica 30 minutos à pesquisa hoje. Quer mudar de carreira? Atualiza seu currículo hoje. A ação quebra o ciclo. Cada pequeno ato alimenta seu IDE de forma saudável. Passo 4. Integra a sombra. Seu ID está na sombra. Integrar é fazer as pazes com seus desejos. Parar de vê-los como egoísmo ou perigo. Traz o inconsciente para a luz. Admite o que quer. Se puder, conta para alguém. Eu tenho um sonho que sempre escondi. Falar em voz alta tira o medo do desejo. Na luz, ele perde o peso. Passo 5. Redefine produtividade. Produtividade não é estar ocupado, é progredir no que importa. No fim do dia, pergunte: hoje fiz algo que me aproximou do meu desejo verdadeiro? Se sim, foi um dia produtivo.
Senão, mesmo riscando 10 tarefas, foi desperdiçado. Essa mudança dói, mas liberta. Passo 6. Protege sua energia. Sua energia é seu recurso mais precioso e você desperdiça. Aprenda a dizer não. Pedidos que drenam, tarefas que outros podem fazer, obrigações sociais sem sentido. Cada não ao insignificante é um sim ao que importa. Isso é difícil, especialmente se você sempre ajuda todo mundo. Mas você não pode salvar ninguém, vivendo exausto e fora do seu próprio caminho. Passo 7. Aceita o risco. Seguir o desejo envolve risco. Você pode falhar, ser julgado, decepcionar. Mas pior é chegar ao fim da vida percebendo que nunca tentou. Freud não prometeu felicidade, prometeu consciência. Ela dói, mas liberta. Então aceita o medo e age mesmo assim. A alternativa é continuar no vício da exaustão até o tempo acabar. Resumo final. O vício em exaustão é a sombra fugindo da responsabilidade do seu ID. Você se mantém ocupado para não enfrentar o que quer de verdade. E o preço é uma vida não vivida. A cura é coragem. Coragem de sentir, direcionar e agir. Agora é com você. Nos comentários, responde com honestidade. Qual é a tarefa inútil que você usa para se viciar em exaustão? Reorganizo a casa compulsivamente. Aceito tudo. Fico em reuniões inúteis. Consumo conteúdo sem aplicar nomeia. Nomear liberta. Se você chegou até aqui, provou que encara verdades difíceis. Agora usa essa coragem. Para de fugir e começa a viver. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que está exausto, mas não vivendo. A montanha ainda está lá te esperando, mas você só sobe se parar de desperdiçar energia consertando muros que nem estavam quebrados. Seja brutalmente você, corajosamente você e, acima de tudo, viva você.